Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Preparando Professores para a EBD. Estamos na terceira aula e eu sou o Alisson Serafim e estou aqui para lecionar essa aula para você. Desde já quero agradecer toda a direção do canal Bíblia em Foco que elaborou esse projeto com êxito e com muito fervor e paixão e tem desenvolvido um trabalho extraordinário. E lembrando, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os conteúdos que principalmente são gratuitos para crescimento espiritual e intelectual. Vamos lá? Essa semana vamos abordar o tema preparamento espiritual do professor da EBD. Como que o professor da EBD deve se portar espiritualmente? O professor da EBD, será que necessariamente ele precisa ser uma pessoa espiritual? Será que ele tem que sempre buscar a Deus e estar próximo em leituras, orações e tudo mais? Spurgeon ele vai dizer uma frase bem interessante. Antes que Deus lhe dê algo, ele nos quer primeiro. O que Spurgeon estava dizendo era: antes que Deus te conceda algum dom, primeiro Ele nos quer. Pois Ele nos tendo, Ele desenvolve o ministério e aperfeiçoa em nossas vidas. Então vamos lá. Eu desenvolvi alguns pontos e quero que você me acompanhe nessa aula. Primeiro tópico, a oração, que vai tratar sobre a prática diária da oração. Para um professor da EBD, exige-se uma prática que deve fazer parte de seu cotidiano. E isso é fundamental. Não apenas por ser um professor, mas porque deve fazer parte da vida de cada cristão. Para um bom professor espiritual, o professor tem que fazer as suas orações diárias, os seus devocionais, e sempre está buscando a Deus. Por que, professor Alisson? Porque existem pessoas que infelizmente estão lecionando aulas espirituais para uma classe, para príncipes e princesas de Deus, se é assim que eu posso chamar, que são pessoas que oram apenas no dia que vão lecionar as aulas, são pessoas que oram apenas no dia que às vezes está preparando a sua revista, mas não tem aquele fervor na oração, não tem aquela busca constante, não existe aquela dedicação e aquele prazer de sempre estar com Deus. Por isso, todo professor ele tem que orar e buscar a Deus constantemente. Vamos ver alguns exemplos? Daniel, capítulo 6, versículo 10, parte C, vai dizer assim: 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Estou lendo na versão NAA. Daniel, ele é um grande exemplo de oração, pois em meio a dificuldades ele estava sempre em oração, falando com o Criador, falando com Deus. E principalmente levando uma vida piedosa diante de Deus. Então, no Antigo Testamento poderemos tirar grandes referências para termos uma vida de oração, uma motivação para levarmos uma vida piedosa. O salmista, o Salmos de número 4, versículo de número 3, vai dizer assim: saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, e o Senhor ouve-me quando eu clamo por ele. O Senhor está atento aos piedosos que o buscam constantemente. Vemos por toda a Bíblia homens de oração como Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Moisés,
e entre outros grandes profetas, juízes, sacerdotes e até reis, orando constantemente ao Senhor. Então, principalmente para o professor de EBD, ele tem que manter, cultivar esse jardim da oração. Porque a oração, imagina como se fosse um jardim. A cada dia você plantando uma semente, e a cada semente plantada você vir regando ela, para que a cada dia ela venha surgir os brotos e futuramente surgir uma bela flor. Porém, não podemos se esquecer dos espinhos. Por quê? É muito dificultoso, eu sei, pela correria do nosso dia a dia, trabalho, família e entre outras coisas, às vezes pela tanta correria, temos dificuldade em termos um momento de oração. Porém, é principal, tem que ser importante, tem que ser em primeiro lugar você colocar a vida de oração em dia, constantemente, que a vida do professor de EBD, da Escola Bíblica Dominical, tem que ser uma oração constante, diária, piedosa para com Deus. Ainda sobre a prática da oração na vida do professor, o apóstolo Paulo, ele sempre estimulava os santos a buscarem a prática ou cultivarem a prática da oração. Vamos ver 2 versículos? Primeiro, devemos ser perseverantes. Romanos 12, parte C. Perseverem na oração. Essa é uma das instruções de muitas que Paulo instrui. Segundo, devemos sempre orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, vai dizer assim: orem sem cessar. O apóstolo Paulo, ele sempre vai instruir, motivar que todos os santos, crentes, tenham uma vida piedosa na oração. Principalmente o professor de EBD, isso tem que ser fundamental, isso tem que estar em primeiro lugar da sua lista, pois liga o professor a Deus e Deus ao professor. E quanto mais exercitamos essa prática da oração, nos torna cada vez mais sensível os nossos ouvidos à voz do nosso Criador. Por isso, professor de EBD, não seja como muitos que oram apenas quando está preparando a sua aula, que oram apenas no dia que vai lecionar a sua aula. Não seja como muitos, mas seja diferente. Mantenha uma vida de oração, pois com uma vida de oração, a cada aula lecionada, não vai ser apenas uma aula de acrescentamento de conhecimento, mas será uma aula onde a unção de Deus irá transbordar e irá encher a escola dominical e todos os alunos. Pois Deus ainda batiza em escolas dominicais, dá discernimentos e dons espirituais. Porém, Deus ele age, mas ele quer agir ainda mais se o professor for um professor de oração. Ponto 2. A palavra. A prática da leitura da palavra. Além da oração ser essencial na vida do professor, não podemos esquecer da prática da leitura da palavra de Deus, a Bíblia. O professor da EBD tem que estabelecer em sua agenda diária um tempo para a leitura da palavra e seu devocional. Isso é a segunda coisa primordial para o professor da EBD. Além da oração, ele tem que cultivar a leitura diária, o seu devocional diário. Porque a leitura diária não apenas trará benefícios espirituais, mas capacitará em crescimento e conhecimento no Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 3,
verso 18 vai dizer assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Para crescermos em conhecimento e acrescentar em sabedoria, Deus sempre vai instruir pessoas, assim como Ele instruiu a Josué. Vamos ler? Josué, capítulo 1, verso de número 8, vai dizer: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Então, além de Deus e os profetas, principalmente o apóstolo Paulo, Jesus, nos incentivar, nos motivar a termos uma vida piedosa de oração, é necessário que cresçamos também no conhecimento. Imagine uma gangorra, aonde você começa a pesar a oração e aqui seja a palavra. Quando alimentamos muito a oração está em grande peso, mas a palavra está em minoria. Mas quando pesamos muito na palavra, a palavra está em grande peso, mas a oração está na minoria. O que eu quero dizer é: mantenha o equilíbrio da oração e da prática da leitura e dos seus devocionais na palavra de Deus. Isso lhe acrescentará muito em sua vida espiritual. Porque eu já vi vários professores que sempre irão dizer: eu vou para a prática da oração e lá Deus me revelará todo o ensino da escola bíblica dominical. Certa vez eu viajei para a casa de certo pastor e passando o final de semana lá, no domingo era a escola dominical. Certo professor da escola bíblica dominical, ele não abriu nem a lição, ele falou simplesmente da capa da escola dominical, sem comentar nada sobre a lição daquele domingo, ou explicar tópico por tópico, mas ele desenvolveu outros e outros assuntos. Então, para que isso seja um crescimento espiritual cotidiano, o professor da EBD, além da oração, ele deve crescer na palavra. Os salmos, ou o salmista, ele nos convida à leitura da palavra de Deus. É uma motivação. Você, professor da EBD, que não cultiva essa prática da leitura e do devocional, começa a ler o Salmo 119. A partir da leitura dele, é impossível, eu repito, você não criar um hábito de leitura da palavra. Salmo 119, verso 97 vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O Salmo 119 sempre vai estimular, dizendo que ele ama meditar na lei, que ele ama a palavra da lei, que ele ama acordar de madrugada para meditar na lei. E isso deve fazer parte de todo professor de escola bíblica dominical. Ele não pode anular a leitura da palavra. Ele não tem que ser aquele professor que só lê a palavra no dia que vai lecionar a aula. Ele não pode ser aquele professor que chega no sábado de madrugada e lê a Bíblia apenas no sábado, passa a semana inteira sem pegar na Bíblia. É como aquela história que tinha uma irmã que fazia anos que procurava o seu óculos e certo dia a irmã foi ler a Bíblia. Adivinha o que aconteceu? Ela encontrou o óculos na Bíblia. Não seja como muitos que só tocam na Bíblia quando precisa, só tocam na palavra de Deus quando vai lecionar aulas ou quando está passando por provações. O professor da EBD, ele tem que ser
um homem que gosta de ler, um homem que ama a palavra de Deus. Spurgeon disse certa vez: entrega-te à leitura. O homem que nunca lê, nunca será lido. Aquele que nunca cita, nunca será citado. Aquele que não vai usar os pensamentos dos cérebros de outros homens, prova que ele não tem cérebro próprio. Tens de ler. Estamos convencidos de que a melhor maneira de você passar o seu tempo de lazer é estar lendo ou orando. Você pode receber muitas instruções dos livros que depois você pode usar como uma arma verdadeira em serviço do seu Senhor. O apóstolo Paulo chorou, dizendo: traz os livros, junta-te ao choro. Como professor, reafirmo que devemos sempre ler a palavra de Deus. Tenha o hábito também de ler bons livros. Sempre em minha congregação, quando eu estou lecionando aulas, eu indico livros, cito o que eu tenho aprendido em alguns livros que já li ou estou lendo. Isso é um acréscimo enorme para a sua vida espiritual e para o seu crescimento em conhecimento. Terceiro e último, o jejum, a prática do jejum. Para encaminharmos para essa conclusão, não podemos esquecer da prática do jejum. Um dos maiores exemplos que podemos destacar é do nosso Senhor, pois Ele nos ensinou a jejuar. Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 18, Jesus ele está dizendo assim: quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e assim ao seu Pai, em secreto, e ao seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E ele também, além de instruir, ele foi um exemplo para jejuar. Mateus capítulo 4, versos de número 1 e 2, vai dizer assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O jejum deve sim fazer parte da vida de um professor de EBD. Essas ferramentas são as bases fundamentais para todo o professor da escola bíblica dominical e até mesmo para todo cristão piedoso. Para um bom preparamento espiritual, não existe outro percurso. A oração, a palavra e o jejum nos aproxima de Deus, nos torna sensíveis à sua voz e submissos para transmitirmos uma aula além de intelectual, espiritual, para cada aluno presente na aula, na sala de aula. Portanto, você professor, você professora de escola bíblica dominical, conserve, seja piedoso, seja piedosa na prática da oração, da palavra e do jejum. São 3 ferramentas essenciais que não pode ser dispensada de maneira nenhuma de todo professor de escola bíblica dominical. Para concluirmos, devemos sempre buscar a santidade e o preparo espiritual para que isso se reflita na sala de aula e no cotidiano. Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23, vai dizer assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que venhamos sempre buscar essa tríplice, eu chamo de tríplice da santificação, do espírito, alma e corpo. Como conservar essa tríplice da santificação? Nos santificando através da oração, da palavra, do jejum, conhecimento e de impurezas e vícios.
O professor da EBD é sim um professor espiritual. Muito obrigado por me assistir até aqui. Aguardo vocês para a próxima aula. Não perca, segunda que vem tem mais um conteúdo extraordinário. Então fica atento, pois eu te convido para a próxima aula. E o tema da próxima aula é o professor da EBD e a vida espiritual em seus alunos. Então, te convido, vem para mais uma aula, não perca esse conteúdo que será de grande acrescentamento para a sua vida. Abraço, que Deus os abençoe.